Bom dia, queridos, graça e paz, amém? Sejam todos bem-vindos à oração do dia, que Deus nos abençoe mais um dia, ricamente, em nome de Jesus, amém? Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas, Deus tem respondido o clamor de muitas orações têm sido alcançadas, respondidas, o clamor que nós temos feito a Deus, Deus tem acolhido, respondido, se manifestado, amém? Por isso, querido, não desista, não desanime, independente das circunstâncias que você esteja vivendo. Saiba que Deus, Ele está trabalhando em seu favor, amém? Então, um conselho de Deus antes de orar, neste dia, de te abençoar, declarar um dia abençoado sobre a sua vida. Deus tem falado no meu coração a respeito da murmuração. Sabe, amados, a murmuração nos impede de alcançar o objetivo do qual Deus determinou para mim e para você. Talvez você tenha um sonho, tenha um objetivo, tenha um desejo, tenha uma necessidade, precisa de um milagre, precisa de uma solução, precisa de uma resposta, mas a murmuração, ela nos impede de alcançar as promessas de Deus. Guarde bem esta palavra, a murmuração nos impede de alcançar as promessas de Deus. Quando nós voltamos um pouquinho, lá no Êxodo, quando os servos do Senhor, os hebreus estavam saindo do Egito, depois de Deus ter feito tantos milagres, depois de Deus ter feito tantas amostras, demonstrado o poder e a glória dele para o povo, destruindo, exterminando praticamente todo o Egito, assolando aquela terra, aquele inimigo, liberando tantas pragas, tudo isso por causa da aflição, por causa da escravidão, por causa de tudo aquilo de mal que fizeram contra o povo de Deus. E quando eles começam a andar no deserto, eles começam a murmurar. Então Moisés ali começa a responder, a declarar, a desenvolver tudo aquilo que precisava para que eles pudessem ter uma vida abençoada. Mas Deus, ele queria tirar do coração a amargura, o sofrimento, a marca do sofrimento do qual eles tinham vivido. E muitas vezes, queridos, nós não atentamos, porque Deus, quando Ele nos traz instruções, Deus, Ele quer nos tirar daquele lugar, daquela servidão, daquela escravidão, daquele mundo maligno do qual marcou não somente a nossa carne, mas a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções estão marcadas com tudo aquilo que nós vivemos no mundo, com o pecado que nós praticávamos. Nós não vamos esquecer, ter uma amnésia, esquecer tudo aquilo que nós passamos, não. Mas aquilo vai ser apenas algo para lembrar de onde Deus nos tirou. E muitas vezes as pessoas querem voltar à prática de tudo aquilo que fazia no mundo, de todos os pecados, de todos os prazeres da carne, de todas as circunstâncias negativas que nos afastam de Deus. Por isso, queridos, e muitas vezes quando as coisas não estão de acordo, não estão realmente redondinho, como se diz por aí, quando não está de acordo com a nossa vontade, nós murmuramos. E quando nós murmuramos, nós questionamos o trabalhar de Deus. Quando nós murmuramos, nós questionamos a forma que Deus está trabalhando. Nós queremos dizer para Deus que nós fazemos melhor, que nós somos melhor do que Deus. Quando eu questiono Deus da forma que Ele está agindo, com a forma que Ele está trabalhando na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha história, eu estou dizendo que eu não preciso dEle, eu estou dizendo que eu sou melhor que Ele. Então Deus se afasta e me deixa, como se diz, se um filho é teimoso, ele não ouve um conselho do pai, e ele quer fazer tudo do jeito dele, porque agora ele aprendeu, ele é mais novo, ele tem as suas modernidades, então ele quer fazer do jeito dele. Porém, amados, existe uma experiência de vida da qual Deus tem nos dado, não só nos anos de vida, mas uma experiência da qual nós vivemos. Então, não que os velhos vão ter mais sabedoria em tudo, muito pelo contrário. Hoje as novidades têm chegado, então esse filho muitas vezes tem uma técnica, uma forma de fazer muito melhor. Porém, os conselhos são melhores dos pais, porque são experiências de vida. Então, quando um pai dá um conselho para um filho a respeito de algumas coisas, olha, não faça desta maneira, tome cuidado com isso, com aquilo, já vivenciamos isso, aquilo, já passamos por isso, por aquilo, são experiências de vida. Ou seja, são pessoas que têm o coração
voltado a ensinar para que o filho não passe com o mesmo sofrimento, nas mesmas lutas, a mesma dificuldade que o pai passou. E Deus, ele conhecendo o caminho que nós estamos trilhando, ele nos aconselha: filho, não faça isso, porque lá na frente vai acontecer tal coisa. Não vai por este caminho, porque este caminho não é bom. Então, é a instrução de Deus para os nossos dias. Por isso que a cada dia Deus tem uma instrução para nós. E aqui, em Filipenses 2, no verso 14, diz: fazei tudo sem murmurações, nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amém? Ou seja, quando nós não murmuramos, quando nós não questionamos a Deus, mas sim buscamos o coração de Deus, o entendimento, a resposta em oração, o Espírito Santo então vem e nos traz a resposta, nos traz o direcionamento. Queridos, nós temos que entender que muitas vezes um não de Deus é um sim para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós queremos fazer tal coisa e perguntamos para Deus e Deus fala não. Mas nós queremos tanto, que parece que aquilo é a solução para as nossas vidas. Se não deu certo, se você tentou fazer algo, ou se você desejou fazer algo e não deu certo, Deus falou não, é porque lá na frente Deus está livrando de algo terrível, algo que vai desviar do projeto que Ele tem para a sua vida. Creia que Deus tem o melhor para você. Creia que Deus tem o melhor para nós. Por isso que nós não podemos murmurar. Como eu disse, o povo lá no deserto murmurou. Era para atravessar o deserto e entrar na terra prometida em 40 dias. Ficaram 40 anos peregrinando, andando por aquela terra. Ainda que a roupa crescia no corpo, as sandálias no pé, não tinham fome, não tinha doente, não tinha nenhuma necessidade, além daquelas que eram do dia a dia, e todas elas eram supridas. Deus ainda fez com que eles saíssem do Egito com ouro, com riqueza, em vez de estarem se preparando para entrar na terra prometida, para estar enriquecendo, juntando tudo aquilo que Deus tinha prometido para eles. Eles pegaram aquela riqueza, pegaram aquela fortuna, pegaram tudo aquilo que eles tinham e foram fazer um bezerro de ouro para adorar, dizer que aquele Deus que tinha tirado eles do Egito. Ou seja, eles se voltaram contra Deus. Não foram permitidos eles colocarem o pé na promessa, porque eles murmuraram contra o Senhor. Aonde eles chegavam, independente da circunstância, eles murmuravam. Queridos, então, muitas vezes quando nós murmuramos, nós vivemos em batalha, nós vivemos em tribulações, mas aqui está dizendo: fazei tudo sem murmuração, nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem nos trazido luz, trazido clareza a cada manhã, a cada dia. E quando nós murmuramos, quando nós questionamos, não que nós devemos aceitar, nós temos que entender quando é Deus que está falando, quando é Deus que está nos conduzindo, que está nos ensinando, até mesmo dizendo não, ou quando é o diabo que está se levantando, quando é ações contrárias que está se levantando. Quando eu busco direção do Espírito Santo, quando eu busco direção de Deus, Ele abre o meu entendimento, Ele abre a minha mente, o meu coração, para que eu veja se é de Deus ou não. Então, quando eu vejo que não é de Deus, eu simplesmente uso a autoridade em Cristo Jesus, eu repreendo, mando embora aquilo. Eu repudio, eu não aceito, eu amarro, é no nome de Jesus que eu lanço fora. Mas quando eu murmuro contra o trabalhar de Deus, eu estou questionando Deus. E eu não vou caminhar, eu não vou conquistar, eu não vou realizar, enquanto eu não compreender o trabalhar de Deus. Amém? Eu quero deixar essa reflexão no teu coração, para que você atente para esta mensagem, para este conselho, para que você não venha murmurar contra o Senhor, mas que você venha compreender o trabalhar de Deus, que você tenha entendimento da vontade de Deus, que ela é boa, que é agradável e que ela é perfeita para a minha e para a sua vida. Amém? Vamos orar então, declarar um dia ricamente abençoado, protegido, guardado pela mão poderosa do Senhor. Aleluia. Não esqueça do seu like, de você enviar também essa mensagem. E você que ainda não é inscrito, te inscreve para que eu possa estar orando pela tua vida.
em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, diante da tua bendita palavra, nós queremos em primeiro lugar pedir perdão, Senhor, por falhas, pecados, por murmurações, por questionamento que muitas vezes nós não compreendemos o trabalhar do Senhor e murmuramos, questionamos o agir do Senhor. Muitas vezes o Senhor tem nos impedido de entrar em caminhos que nos levam à morte, que nos leva à destruição, caminhos que muitas vezes parece bom para o homem, como dizem Provérbios, mas o fim leva para a morte. Por isso, Pai, nós clamamos pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia, Pai, porque muitas vezes questionamos as ações, questionamos muitas vezes um não que vem do Senhor. Este não, Pai, é salvação, é libertação para as nossas vidas. Este não, muitas vezes, Pai, é o livramento muito grande de um futuro de sofrimento, de angústia, Pai, de amarras, de impedimentos de vencer. Por isso nós te louvamos nesta manhã pela Tua bendita palavra. E eu quero orar por cada vida que aqui está em oração junto comigo, por cada inscrito neste canal, por cada pessoa que tem acessado esta oração no dia de hoje. Eu quero declarar a bênção de Deus Pai, a bênção de Deus Filho, a bênção de Deus Espírito Santo sobre a vida de cada um aqui agora, cada família aqui representada. Senhor, eu não sei a história da qual estão vivendo no dia de hoje, eu não sei a situação da qual estão vivendo no dia de hoje. Eu conheço muitas delas, Pai, muitos testemunhos, muitos pedidos de oração, clamor para mudança, para transformação, e eu creio que o Senhor já tem feito, está fazendo ainda mais sobre cada uma delas. Porém, Pai, a maioria não conheço, não sei a história, eu não sei o caminho do qual, Pai, eles têm andado, têm trilhado, mas a minha oração nesta manhã, neste dia, que eles possam se alinhar com a Tua palavra, que eles possam ser dirigidos, guiados, sustentados pela Tua destra poderosa, para que eles possam andar em novidade de vida. Sim, Pai, precisamos de andar em novidade de vida, para que a cada manhã tenhamos resposta, para que a cada manhã tenhamos direcionamento, para que a cada manhã tenhamos, Pai, o norte, a direção correta da qual devemos seguir, em cada passo que damos, em cada palavra que liberamos, em cada acordo que fizermos, Pai, em cada decisão que tomarmos, sejamos direcionados pelo Senhor. Por isso, Pai, nos dirija, nos conduza no dia de hoje, nos perdoando, Pai, por murmurações, por questionamento, Pai, e declaramos que nós dependemos inteiramente do Senhor. Pai, continua nos ajudando, continua nos direcionando, continua nos auxiliando, porque nós dependemos da Tua direção, dependemos do caminhar do Senhor, dependemos da ação, da proteção, do cuidado do Senhor, porque só o Senhor tem palavra de salvação, só o Senhor tem palavra de libertação, só o Senhor que dá ordem aos anjos a nosso respeito. Por isso, Pai, eu intercedo por cada família aqui representada. Pai, meu irmão, minha irmã, que está clamando, que está pedindo, que está precisando de uma intervenção no dia de hoje, que está precisando de um socorro do Senhor no dia de hoje. Pai, que a Tua palavra venha sobre ele, venha sobre ela, que o milagre do Senhor possa se manifestar no dia de hoje. Aquele que se encontra enfermo, Pai, possa ser tocado, possa ser curado, possa ser liberto. Em nome de Jesus, Pai, que o milagre aconteça. Pai, que o milagre se manifeste na vida de cada pessoa que está aqui comigo nesta oração. Independente da forma que ela chegou, independente de como chegou esta oração em suas mãos, para que ela pudesse ser tocada por Ti no dia de hoje, que ela seja alcançada, que ela seja livre de toda escravidão, de todo engano. Limpamente o coração dela, Pai, para que nenhuma murmuração, para que não atrapalhe, para que nenhum impedimento possa permanecer em sua vida, mas que ela venha ter palavras de gratidão, de rendição, de compreensão sobre a Tua bendita palavra, sobre o Teu amor que tem se estendido sobre cada coração. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós pedimos nesta manhã, nós pedimos neste dia, nos guarda, nos sustenta, nos leva, Pai, a caminhos de bênção, caminhos de livramento, sustenta, Pai, cada passo que dermos no dia de hoje, e nos instrui, Pai, para que onde colocarmos as nossas mãos, sejamos bem-sucedidos, sejamos abençoados, que possamos ser abençoados, mas também abençoar as outras pessoas, para que tudo que nós fizermos no dia de hoje, Pai, sejamos bem-sucedidos, porque o Senhor tem bênção sem medida para derramar sobre as nossas vidas no dia de hoje. Por isso, Pai, livra-nos, ó Deus, do laço do passarinheiro, livra de acidente, do espírito de confusão, de contenda, de toda arrogância, de toda malignidade,
enfermidade, de todo perigo, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai, que a tua mão poderosa esteja estendida sobre as nossas vidas no dia de hoje e nos livrando e nos abençoando em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te ilumine e que Deus te direcione em cada decisão que você tomar no dia de hoje. Amém? Que tenha um dia ricamente abençoado em nome de Jesus. Até mais.